receita com uma mistura para brownie. E hoje a gente vai fazer uma receita com a mistura para cookies, Regina, que é lançamento. Mais um filho da família das misturas da Regina. E a gente vai mostrar como que esse produto é pensado. Vou me apresentar aqui. Maravilhoso. Ama. Sou lá da Chocolateria Brasil, aqui na Praia do Canto. Hoje eu estou com ideia aqui para me auxiliar também. Então, a gente vai fazer duas receitas. E a gente vai mostrar como a mistura para cookie ela é versátil. A gente consegue fazer desde uma mistura com chocolate, adicionando cacau, colocando um pouco seco, colocar frutas secas, fruta congelada. Então hoje a gente vai fazer um cookie, que na realidade é uma torta de limão em formato de cookie. Então a gente vai fazer um merengue também. E uma torta de chocolate com avelã e Nutella. Então a gente vai mostrar como que a gente vai conseguir trabalhar essa massa em duas versões. A primeira que nós vamos fazer hoje vai ser a mistura de cookies para fazer um cookie de limão. E a gente vai contar uns segredinhos aqui para vocês como que a gente trabalha o cookie de limão para dar mais sabor. Vamos voltar aqui. Então a gente vai colocar no bolo a mistura para cookie. É muito fácil, tudo que você tem em casa, né? Um ovo e 80 gramas de manteiga, temperatura ambiente. A massa já está pronta. Primeiro cookie. Agora aqui a gente só vai começar a misturar. E aí aqui a gente já vai ter a massa do cookie. Nessa mistura aqui, eu vou adicionar, para dar um crocante na receita, eu vou adicionar amêndoas, então castanha. Toda vez que a gente for usar castanha, para realçar o sabor dela, a gente precisa torrar. Primeiro que ela vai ficar mais crocante, então vai dar uma textura na receita. E segundo, que vai realçar o sabor da castanha. Castanha a gente sempre torra em temperatura baixa, para ela não queimar. Então castanha torrou ali 100, 115 graus, 20 minutinhos, ela está pronta. Então aqui o que eu vou adicionar? Eu peguei amêndoa, torrei e vou adicionar 100 gramas de amêndoas e 100 gramas de chocolate branco, que vai dar o contraste do chocolate branco com limão. Vou adicionar aqui também. E agora eu vou raspar, vou colocar raspas de um limão. E o segredo de deixar sempre sabor acentuado de limão sempre que for raspar o limão, já raspar em cima da receita. Se você raspar num pratinho, o aroma mesmo, o sabor do limão vai ficar no prato, porque a casca do limão não tem óleo. Então quando a gente raspa aqui na massa, já vai entrando, já vai dando mais aroma, mais limão. Toda receita, salgada ou doce, se quiser dar um sabor de limão mesmo, não precisa usar o suco de limão. É só a casca assim em cima da receita. Então aqui eu vou ralar para uma receita, eu vou ralar um limão e a gente vai começar a misturar. Aqui a gente vai colocar depois que misturar tudo, a gente vai colocar um cookie para moldar o cookie, fazer as bolinhas dele. E depois vai colocar no congelador para então assar. Como aqui a gente não tem esse tempo, eu já trouxe os cookies assados, mas vou falar a dica
que vale ouro da receita de cookie. E tem gente que fala assim, ah, Flávia, o meu cookie ficou grande, né? Perdeu o formato. Perdeu o formato porque você não assou ele congelado. A massa do cookie vai manteiga. Então a gente precisa que ele mantenha, ele vá para o forno congelado, porque senão a manteiga já vai estar em temperatura quente, ela vai deixar o cookie aumentado, então ela vai derreter essa massa. E quando ela derrete, ela perde o formato do cookie. O legal do cookie também é deixar ele sempre com um formato mais rústico. Não precisa fazer ele com bolinha ou ficar modelando, não. Juntou com a mão, tirou a medida, já está pronto. Não precisa ficar fazendo bolinha com cookie, não. Então aqui, ó, agora eu vou usar a mão para poder misturar essa massa. O cheirinho já tá aí, né? O limão. E enquanto eu tô fazendo aqui, a Deia já tá fazendo uma calda que a gente vai fazer o merengue para colocar em cima desse cookie pra gente servir como se fosse uma torta mesmo de limão. Então o merengue, depois vai estar a receita lá direitinho, mas a gente vai colocar no fogo água e açúcar. Acessível, água seca, apoio extrativo, senhores estudantes. E aí a gente vai. Tanto os produtores e vinhos desse mês que os contratos concorrer ao carro 0 km do perfil da comissão pavilhão 1. Promoção a ser negócios. Patrocínio, água seca, apoio. E aí aqui a gente já misturou a massa, foi rapidinho, já tá com as raspas de limão, a amêndoa e o chocolate branco. O que eu vou fazer agora? Vou porcionar essa massa de cookie. Eu vou mostrar para vocês como que eu porciono. Então se eu pesar 50 gramas de cookie, eu peguei aqui, né? Botei aqui 50 gramas. E aí, ó, já tá pronto o meu cookie. Eu vou colocar ele assim. Eu não preciso fazer uma bolinha, porque senão na hora que eu asso, ele fica muito redondinho, fica muito, vamos dizer assim, com cara de comprado de supermercado, vamos dizer assim, né? Então a gente vai pegar uma bolinha, vai juntou, pesou, colocou assim, e vai direto pro freezer. Lá ele tem que ficar pedra mesmo, porque se ele ficar só a casquinha dura e por dentro ainda ficar mole na temperatura ambiente, na hora que assar, o forno tem que estar sempre alto, 200 graus, porque a característica do cookie é uma casquinha crocante e é úmido por fora. Então quando esse cookie sai do forno, geralmente 12 minutos, temperatura 200 graus, quando ele sai do forno, ele está sequinho nas bordas, mas quando você coloca o dedo por cima, ele não gruda na mão, mas ele ainda tá molinho. Aí você tira do forno, coloca ele ali uns 5 minutos ainda no tabuleiro e depois ele vai para uma grade para ele esfriar. Ali a gente já tem ele na grade aqui, vou mostrar para vocês. Então aqui deixei os 5 minutinhos no tabuleiro. Depois que eu coloquei no tabuleiro, esfriou, porque se eu tirar do tabuleiro, na hora que sai do forno, o cookie ainda está mole, ele vai quebrar. Então a gente deixa ele ali no tabuleiro, esperando uns 5 minutos, tira e deixa esfriar numa grade qualquer, só para ele poder respirar um pouco por baixo. E aí então a gente vai ter esse formato aqui, ele bem mais irregular, e a gente vai deixar ele esfriar. Quando ele esfriar...
apoio administrativo, simples e benefício. Peço que seja lugar, apoio, e venham receber seus estudantes para concorrer a zero medicina, a produção, o pavilhão. Quando ele esfriar, ele vai ficar assim, ó, firme, tá? Você vai olhar quando você estiver no forno, você vai achar que ele ainda vai precisar mais de forno, ele não vai precisar de forno. Porque se deixar ele ficar duro assim, com a casquinha crocante por fora no forno, quando tirar, ele vai virar pedra, porque ele vai continuar assando. Então esse que é o segredo do cookie. Assar ele sempre congelado, respeitar o tempo de forno dele, ele não vai estar molinho por cima e deixar ele acabar de assar fora do forno. Aí, aqui ele está pronto, já está com as raspas de limão, chocolate branco e amêndoas. Aqui agora a gente vai fazer uma calda, que vai ser um merengue que a gente vai colocar por cima do cookie para poder fazer realmente parecer uma torta de limão. O que tem aqui? Água e açúcar. A gente vai esperar chegar a 115 graus. Como que é 115 graus? É uma calda de açúcar mais fina, não precisa ser uma calda grossa. E a gente vai bater as claras em neve. Bateu a clara em neve, a calda chegou na temperatura, a gente vai jogar essa calda na batedeira. Vai cozinhar essa clara e a gente vai ter um merengue, que depois a gente vai colocar por cima desse cookie e passar um açaí para ficar com cara de torta de limão. Tá crescendo agora? Aqui já tá rapidinho, vai. Tá. Então aqui agora a gente vai esperar a calda chegar na temperatura. Enquanto a calda chega na temperatura, eu vou fazer a segunda receita, que vai ser a mesma coisa, só que dessa vez eu vou usar chocolate amargo, porque vai ser uma torta que ela é recheada com um creme de Nutella com chocolate. Então, para não ficar muito doce, eu vou equilibrar. Na receita de limão, eu quis colocar o chocolate branco para contrastar com a amêndoa e com o limão. Então vai ficar um doce com um azedo. Mas enfim, e nessa receita eu vou colocar o chocolate mais intenso para poder contrastar com a Nutella. Então aqui eu vou colocar uma mistura para cookie, um ovo e a manteiga. Manteiga mesmo, temperatura quente, 80 gramas de manteiga. Vou misturar e aí eu já vou ter a receita da minha massa de cookie. Ela é bem rapidinha de fazer. Aqui eu vou começar agora com a mão, para misturar mais fácil. Eu já vou colocar as gotas de chocolate, 100 gramas de chocolate. Esse aqui eu usei 60% cacau. Aqui. Tá escura a tela, né? Essa receita aqui, ela dá para duas tortas. Esse tamanho que eu uso para vocês verem. Espia, eu tirando foto lá. Vou colocar por cima da mesa. Então aqui, ó, a massa já está pronta. Se eu quiser colocar agora castanhas aqui, avelã, eu também posso colocar. Quando eu já vou colocar avelã no recheio, então eu vou deixar a massa só com essas gotas de chocolate.
E aí, vou mostrar para vocês como que eu fiz. Peguei um pedaço de papel manteiga, 2 pedaços. Não preciso untar a forma. Então peguei uma forma de bolo inglês. Vou colocar uma tira de papel manteiga por dentro. E vou colocar outra tira de papel manteiga atravessando. Porque na hora que eu for tirar, ele não vai quebrar. Eu vou conseguir segurar mais fácil e ele não vai grudar na minha forma. Então aqui, com a minha massa, eu vou pegar mais ou menos a metade da minha massa e vou espalhar aqui dentro nos cantinhos. E depois eu vou espalhando e vou deixar uma camada no fundo. E essa camada que vai pro forno. O recheio não vai. Aqui, se eu quisesse também, eu poderia colocar a própria Nutella aqui dentro, mas aí eu faria as bordas por fora aqui e colocaria a Nutella e depois cobriria. Esse aqui então, já fiz, tem metade da receita, então com essa receita eu faço 2 tortas, e aí eu forrei e vai pro freezer para poder ficar bem firme, congelado, para então poder ir pro forno. Forno de casa, 200 graus, 12 minutos. Rapidinho, fica pronto. Já está fervendo aqui? Tá quase. Então aqui, ó, coloquei. E aí eu já trouxe uma. E aí eu já trouxe uma assada. Então aqui, ó, como é que fica mais fácil para puxar? Ela solta totalmente. Então essa aqui já está pronta, ó. Metade de uma receita já está aqui. Agora eu vou colocar essa vaca no fundo e a gente vai fazer o recheio dessa torta. Como que a gente vai fazer o recheio? Chocolate, usei também chocolate 60%. Já derreti, 30 em 30 segundos no micro-ondas para não queimar. E vou adicionar Nutella. É uma coisa que todo mundo gosta. Eu vou colocar aqui a Nutella. E também peguei avelã, torrei avelã também, quebrei e vou colocar aqui no meio também para dar um crocante. Então agora aqui só misturar. Ei, leva o E café. aí eu já tenho o recheio da minha torta. Ah, tá. Então aqui está pronto o meu recheio. E eu vou espalhar em cima dessa massa de cookie que já está pronta. Não? Então aqui, Quanto que ó, tá? molgado. O grau não dá certo. Então aqui agora. Pode fazer. E agora ela vai para a geladeira para firmar. Se tiver pressa, os convidados estão chegando, tá chegando gente, bota ela no freezer, não tem problema não, tá? Coloca no freezer e a gente vai fazer a decoração.
geladeira. Ele tem espaço. E aí, agora, chegou? Eu trouxe uma pronta. Então aqui eu já tirei o tabuleiro, tá? Tá um pouquinho de calor aqui, né? Vou desenformar aqui para decorar a minha pronto. Então agora aqui vai ser a hora da decoração. Como que eu fiz essa decoração aqui? Eu fiz uma ganache de chocolate, também chocolate mais intenso. E a gente vai decorar depois. Eu fiz misturando creme de leite de caixinha normal com chocolate derretido. Então, vou fazer uma aqui para vocês verem, já tem uma pronta. Porque ela precisa de um tempo para poder firmar. Não ia dar tempo de fazer aqui e já usar, porque ela vai ficar mole, né? Para poder misturar, eu preciso derreter o chocolate. Como aqui eu misturei, quem quiser que com esse tempo para ela firmar mais, pode usar o creme de leite gelado, que aí ela vai diminuir o tempo de espera. Então aqui, olha, já ficou mais firme, o creme de leite já incorporou, mas ela vai firmar um pouco ainda para poder fazer o bico, que é a decoração que a gente quer fazer. Tá? Tá? Pronto. Ficou, ela vai ficar assim, ó, firme. Eu trouxe aqui que já tá bem firme, então aquela ali vai ficar assim, ó, bem firmezinha, que aí a gente vai conseguir decorar essa ponta. E agora eu peguei um bico, aí vocês pegam o bico que vocês quiserem e a gente vai começar a decorar a ponta. Talvez é o máximo. Essa torta, se a gente serve uma bola de sorvete, chegou? Tá quantos graus? Hã? Tá 4. Então aqui, Esse é próprio de alimento? esse é para fazer um merenda. Ou esse também é de febre? Esse é próprio, tem que é pra comer, né? Esse daqui não, é mais pra alimento. E tem aquele também, né? Ah, sim, já vi.
E agora, eu vou pegar, só para dar um choquinho. Vou polvilhar um pouquinho de cacau em pó, para tirar um pouco do brilho. Vai ficar como se tivesse um peludinho por cima dela. Um pouco de avelã em cima, só para decorar. Aqui eu poderia pegar um pó comestível dourado. Não é possível. Para poder dar um charminho. Quantos? Não, já deu. Bota mais para baixo que vai dar 20. De novo. E para tirar, eu vou jogar um pouquinho de flor de sal. Flor de sal é o quê? Sal grosso? Oi? Flor de sal. Flor de sal é a camada mais fina do sal, onde é retirado na salina. Geralmente ele é retirado artesanalmente, então ele é um sal mais puro. Ele tem um sabor um pouco diferente, utilizado mais em gastronomia culinária gourmet mesmo. Então aqui ele vai ter o doce da Nutella, o crocante do cookie, a decoração da ganache e o toquezinho da flor de sal. Essa é a torta cookie de chocolate com avelã e flor de sal. O merengue chegou? Chegou. Rapaz, não sei se nunca chegar a 115 não. Mas acho que pode jogar já. Então essa aqui tá pronta. A calda tá chegando aqui a 115 graus. A gente voltou para bater as claras em neve. E aí eu vou jogar essa calda de açúcar aqui na batedeira em cima da clara e a gente vai fazer. Olha como é que fica a calda aqui, ó, 115 graus, ó. Ela fica uma calda de fio, mas uma calda fininha. Não é aquela calda de banhar doce, nem de... É 115 mesmo. Porque ela tá dando 113. Então vamos jogar. Vou desligar o fogo. E com a batedeira ligada, dá para não esparramar na gente, eu vou jogar aqui o açúcar em fio, porque aí ele vai começar a montar e fazer o nosso merengue. Não sabia que merengue era assim. Minha mãe fez muito. É? E usava o que? Assim, bolo? Só? Já tinha que ser um pouquinho mais fino. Porque de vez em quando lá em casa eu comento mesmo. Eu dou Bruna Tavares pra ela, né? Pronto, ali vai bater. O seu batom, né? E a gente vai esperar Me chegar deu L'Oreal. 45 graus mais ou menos, ou até a gente colocar a mão aqui e sentir que vai estar legal para a gente começar a fazer o bico aqui em cima. Eu trouxe mais cupidão em cima ali. Tem um pratinho pra gente colocar aqui. Eu fiz um grande Se eu ainda tiver foto pra mandar pra para minha poder sobrinha, mostrar a decoração. Agora é só esperar essa calda bater. Olha como é que ela já está mais firme meu agora. cosmético Ela é rapidinha. Porque eu usei chocolate com mais de 60 de cacau. Se eu tivesse usado chocolate branco,
ia ter que diminuir a quantidade de creme de leite e esperar um pouquinho mais. Tô com vontade de comer, né? Ainda bem. Esse toque do cacau, que muita gente às vezes não sabe como é que é. Eu queria um cacau em cima. Puro mesmo. Hã? É. Isso aqui é de chá, né? Fazer chá. Tá, tá. E esse amêndoa aqui depois eu vou mostrar com vocês. Aqui o merengue está esfriando, o fogo vai batendo. E eu tenho que começar a esperar agora ele esfriar para poder filmar e a gente fazer o bico nele. Tá pequenininho amanhã, não vou acordar cedo. Ela tem que acordar 7 horas para ir para aquela festa. Não vou acordar cedo. Não vai estar. Tá indo para 100% evento lá para fazer treinamento. Pegar o maçarico, a gente vai tacar fogo. Ela que está editando as fotos deles. As formaturas, né? Sempre eventos feios. Aproveita a nossa filha fazer as fotos. Pegar o melzinho na chupeta assim, Aqui é só vou dar um charminho com raspas de limão e amêndoa. você tem ideia. Duda me pediu umas fotos. Eu fiz, da Bom, minha então marca. aqui a gente já chegou na temperatura de 45 graus. E olha como é que tá o merengue. O que era clara de neve. Tirei da máquina e passei pra ela pro celular dela. O meu só não tá. Sozinho, ó. Você não sabe qual? É, tá? Esse aqui a gente vai decorar os nossos cupos. Gente, fica quase uma peça de decoração. É, fica lindo, né? Isso até pra comer puro é muito... Sério? Aham. É muito delicioso. Agora a gente vai decorar os cookies de limão. Para dar a impressão de que realmente é uma tortinha de limão. Agora é aqui, ó. Só até que sorvete é bom. Oi? Só até que sorvete é bom. Ah, fica delícia, né? Isso aqui, né? Água, açúcar e clara de ovo. Mais nada. Fazer um bique, né? Esse é de Arthur. Tem mais? Ela fazia Tá. Agora é a hora, né? Vamos tacar fogo aqui, né? Então agora a gente vai pegar o maçarico e queimar. Pega fogo. Nossa. Você vê que ele endurece na hora.
Eu era doida pra comprar um maçarico pra mim, mano. Tô falando, lá em casa de vez em quando eu dou as doidas. Eu tenho um monte de coisa desses troços em casa. Aí agora aqui é brincar com a criatividade. Vai colocar. Já tava bom. Oi? Já tava bom. Já tava bom, né? Vai colocar amêndoas, raspas de limão, porque, né? Só pra dar um charminho mesmo. Já tava bom, mas a gente pode fazer ficar melhor ainda, né? Só calma aqui pra dar um charminho nela. O merengue em cima do cookie faz toda a diferença. Isso, no vídeo esse negócio ali. E agora, Nada mais que troca agora. vou ralar um pouquinho de raspa de limão aqui. Ó, os dois, toma. Espera. Só pra dar mais um charminho nele. Vou colocar nesse aqui também. Do Arthur. Oi? Do Arthur. Do Arthur. Aí, Duda, falando que esse aqui é pro pessoal, esse aqui é o de Arthur. Ele já tá com a fome. Ele já tá com a fome, né? E aqui mais rápido do limão. Bom, então a gente tem aqui o cookie torta de limão e a torta de cookie de chocolate, Nutella e fruta. Por essas duas receitas que a gente trouxe, pra cá. Por essas duas receitas que a gente trouxe, espero que vocês tenham gostado, para vocês verem como que a massa é versátil, dá pra gente brincar de tudo quanto é sabor. Canela, especiarias, limão, qualquer fruta, raspa de qualquer fruta, fruta congelada, cacau, para fazer ficar com sabor de chocolate. Então dá pra gente brincar bastante. É isso aí.